Meus amores, muito rapidamente assim, ó, depressão tem causas multifatoriais, né? Os fatores, portanto, que provocam uma depressão são muitos. Eles podem, nessa variedade, acometer uma pessoa e deixá-la num estado deprimido, depressivo, melhor dizendo. Então, para investigar, percorrer o caminho de uma depressão, a gente precisa investigar aspecto por aspecto. Normalmente, a gente pensa a depressão como sendo resultado de uma tristeza profunda que foi causada por um trauma, por uma decepção, por uma frustração, por uma perda muito grande, por um acúmulo de emoções negativas e que resultaram numa depressão. Mas a investigação precisa ser mais ampla, porque existe um cérebro deprimido, uma mente deprimida, por motivos de aspectos da saúde fisicamente que precisam ser resolvidos, modulados. Tem muitas vezes aspectos da nossa saúde prática, objetiva, que estão desatendidas. O cérebro pode estar desnutrido. O nosso corpo precisa estar bem nutrido, com as necessidades atendidas, e muitas vezes isso é negligenciado e nós entendemos depressão apenas como uma doença da mente, e esta mente como se não fosse ligado a um corpo e um cérebro numa cabeça que podemos apartar deste corpo, que é entendido como corpo, do pescoço para baixo. E isso tem deixado muitas pessoas à mercê de uma ideia que as deixa muito fragilizadas, frente inclusive à busca pela solução de um drama, que é a depressão. Então, primeira coisa que a gente precisa pensar, como está a qualidade de vida, a qualidade da saúde propriamente dita, como um todo. Pessoas que não dormem bem, que não dormem com qualidade, que não dormem as horas necessárias, pessoas que não comem bem, ou seja, não fazem uso do alimento mais natural, mais cuidadoso, menos industrializado, menos açucarado, que fazem refeições em horários adequados, de maneira adequada. Pessoas que não prestam atenção no que significa ter atividades como atividades que exijam esforço do seu corpo para que esse corpo responda ao movimento que lhe é necessário para produzir boas condições de saúde, como atividade física. Então, há aspectos que a gente precisa visitar primeiro, antes de a gente rotular a depressão como uma doença de quem é simplesmente triste do ponto de vista de uma dor, de uma perda, de uma camada de emoção sobre a outra que desembocou numa depressão. Um relacionamento que terminou, um abandono, um divórcio, uma morte de alguém, tudo isso faz parte da nossa vivência humana e que provoca-se muitas dores e que muitas vezes pode levar alguém a estartar uma depressão. Mas eu pontuo que muitas vezes nós negligenciamos estas coisas sobre as quais eu falei agora com vocês. Os aspectos da vida no cotidiano pode levar pessoas a estados mentais doentes, inclusive o adoecimento dessa mente em termos de depressão, que também se aplica à ansiedade e outros transtornos da mente. Então, algo que a gente não considera. Ontem eu estava estudando sobre
aspectos do adoecimento, do transtorno mental para crianças, para adolescentes, especialmente na faixa etária dos 17 aos 23 anos de idade, se estabelece um montante de transtornos mentais nessa fase do desenvolvimento ali da adolescência de uma maneira absurda. E uma coisa que os especialistas têm estudado cada vez mais, e as pesquisas têm demonstrado isso cada vez mais de perto, os dados são cada vez mais contundentes, de como nessa faixa etária, por exemplo, os jovens dormem mal. E o fator de adoecimento mental de muitos jovens, mas o que se aplica também às demais faixas etárias, mas é que nesta fase o cérebro, ele tem uma necessidade muito grande de ser atendido em conformidade com o desenvolvimento que está a todo vapor. E nesta idade, justamente, os adolescentes, os jovens, eles não dormem adequadamente. E ontem eu atendia pais, um casal especificamente, em que o seu filho de 16 anos, ele praticamente não dorme. E ele mesmo faz questão até de não dormir, e ele toma bebidas com cafeína para que ele não durma, porque ele... Enfim, uma série de outras questões. Mas quanto mais isso se agrava, a qualidade do sono se agrava, mais doente ele fica, com maior transtorno de humor, com maior agressividade, com maior dificuldade de relacionamento. E foi diagnosticado com depressão. Então, eu digo para vocês, já dissemos aqui tantas outras vezes, que transtornos mentais estão, na maior parte das vezes, em condições de restauração, de mudança, de transformação do estado mental a partir do tipo de transformação que a gente implementa na vida, no cotidiano, passando por hábitos desse dia a dia que constrói a nossa vida, a nossa história. Os hábitos nos formam, os hábitos nos faz, os hábitos nos dirigem, nos direcionam ou para a morte ou para a vida. Então é algo para a gente pensar na depressão nesse sentido em primeiro lugar. O que você tem feito? Isso em termos de prevenção e em termos de tratamento também. Pessoas que não trabalham os seus hábitos saudáveis não têm uma resposta efetiva quando elas se submetem a algum tratamento psiquiátrico, por exemplo, com o uso de medicação. O resultado do uso da medicação, muito bem-vindo, bem acompanhado, administrado por um profissional, como é o caso, o psiquiatra. O acompanhamento psicológico, terapêutico, fantástico, indispensável, porém, indispensável ao cubo será se submeter a essa dinâmica de tratamento, praticando no dia a dia hábitos saudáveis, porque os hábitos saudáveis, em conjunto com o atendimento psicoterápico, psiquiátrico, ou se necessário, inclusive, com o uso da medicação, fará com que este conjunto de atendimento seja extremamente benéfico e dê ao paciente, dê ao indivíduo uma extrema qualidade de vida, fazendo-o superar suas dificuldades, fazendo-o galgar nesse processo para o restabelecimento da sua saúde mental, da sua saúde e bem-estar como um todo. Mas o que se vê muitas vezes é que nós queremos uma solução com um remédio ou com um psicólogo que responda às questões, que faça a investigação, que responda, e muitas vezes as pessoas nem têm paciência para fazer o acompanhamento ou para ser acompanhado, mas quer uma solução para o seu caso. Elas não querem pensar, elas não querem praticar, elas não querem se submeter a algo que é para o dia a dia. Por exemplo, rotina. As famílias não têm rotina com seus filhos, os adultos também não têm uma rotina, não tem hora para acordar, não tem hora para levantar, não tem hora para comer, fazem tudo quando dá, na hora que dá, do jeito que der, e isso faz com que isso já é certo, ok? Não é uma pressuposição, é certo.
essas crianças em famílias que não têm rotina, elas ficam muito mais propensas a terem dificuldades com a própria autoestima, elas têm dificuldade de aprendizagem, elas têm dificuldade de se relacionar, elas têm uma série de dificuldades, claro, levando em consideração alguns outros fatores, né, dessa família, obviamente. Mas sabe-se que o papel da rotina, do desenvolvimento de uma criança, no bem-estar de uma criança, na saúde dela como um todo, fisicamente falando, emocionalmente falando, é assim absoluta, de absoluta necessidade, eh, de absoluto respeito ao desenvolvimento humano está a rotina. A criança, o bebezinho, maiorzinho, vai passando a primeira infância, a segunda infância, acompanhando esse desenvolvimento, quando ela tem uma rotina organizada, horário para cada coisa. Claro, não estamos falando de algo extremamente rígido, absolutamente rígido, porque nós somos humanos e as coisas não podem ser rígidas assim, mas quando tem uma linearidade, quando tem uma permanência, uma constância, é muito melhor para o bem-estar mental da criança. Ela se sente mais segura. E aí nós vamos passando para os anos seguintes, para a adolescência. Isso vai repercutir na qualidade da mente, do cérebro, do funcionamento deste cérebro, em como este sono vai ser reparador e também vai ser preparador para o dia seguinte. Repara o que foi ao longo do tempo desgastado durante o dia, mas também é um preparativo para o dia seguinte. Vai acordar mais calmo, mais tranquilo, com maiores condições de aprendizagem, com melhores condições de relacionamento, com um maior controle, melhor controle do apetite, das ações, do comportamento, porque acorda mais calmo e acorda com este cérebro disposto para oferecer a este adolescente as condições necessárias em termos de cognição, de emoções, de pensamentos e de sentimentos, todo esse conjunto que somos dependentes dele, né? Que somos nós, que é o nosso ser, o nosso existir. Então, meus amores, muitas vezes nós não alinhamos isso por exemplo, a quadros ansiosos ou quadros depressivos. O nosso dia a dia, a qualidade de vida no dia a dia, o tipo de alimento, o tipo de ambiente, o tipo de conteúdo que nós assistimos, que nós ouvimos, o tempo que nós no trabalho, no trânsito, enfim, então nós já vamos percebendo um maior nível de estresse que nos leva a sofrimentos mentais de toda a espécie. Então eu convido vocês a serem mais cuidadosos com as escolhas que são feitas no dia a dia, os hábitos no dia a dia, e não dá para fugir. A depressão, ela é uma realidade, não dá para a gente fugir e negar. Não, nada a ver, isso não existe, eu não acredito, eu não concordo. Isso não é uma questão de concordar ou deixar de concordar. Essa é a realidade. Mas tem muitas vezes pessoas fugindo, negando, uma ignorância absurda, como também tem pessoas acreditando o resultado do seu bem-estar a um medicamento. Então, são extremos, e nos dois extremos as pessoas se eximem da responsabilidade de serem cuidadoras delas próprias. E aí você vai dizer assim, mas Darleide, quando uma pessoa está em depressão, ela não consegue ter ânimo, energia. Verdade, absolutamente verdade. Daí que entra, e é por isso que entra a necessidade da medicação, para dar um up neste cérebro que está apagando. E no primeiro momento em que for possível dar o mínimo de resposta, seguindo na linha do tempo, com esta responsabilidade de levantar, fazer uma pequena escolha de um alimento em lugar de outro, um alimento mais saudável em lugar de uma besteira, de fazer uma pequena caminhada, nem que seja de 100 metros, quando antes não fazia nem de 10 metros, sabe? De ir se responsabilizando por
criar um ambiente que lhe favoreça recuperar o seu bem-estar. Sem essa sem essa jornada, sem esse empreendimento, fica muito complicado nós vislumbrarmos com muita esperança um resgate dessa mente para um lugar mais saudável. Precisa haver esse entendimento. O que, que vocês estão falando aqui?